Senhor, sendo usado por Ti conforme a Tua vontade, para nos ensinar o quanto é maravilhoso ser os Teus filhos e servir o Teu caminho. É o que eu peço em nome de Jesus. E todos nós dizemos amém. Graça e paz, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo de número 9. Deuteronômio 9. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Amém? Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, um dos livros da lei, um total de 5, chamado de a Torá pelos judeus. Capítulo 9, verso 1 ao 6. Diz assim: ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto, são Enaquins. Você já viu falar deles e até conhece o que se diz: quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo, vai adiante de você como fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de você, e você os expulsará e os destruirá, como o Senhor lhe prometeu. Depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de você, não diga: o Senhor me trouxe aqui para tomar posse desta terra por causa da minha justiça. Não, é devido à impiedade destas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de você. Não é por causa da sua justiça ou de sua retidão que você conquistará a terra delas, mas é por causa da maldade destas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de você, para cumprir a palavra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, esteja certo de que não é por causa de sua justiça que o Senhor, o seu Deus, lhe dá esta boa terra para dela tomar posse, pois você é um povo obstinado. Amém? Pode tomar o seu assento. O título dessa mensagem é: não somos merecedores. Amém? Não somos merecedores. Contar uma ilustraçãozinha rápida para vocês que eu anotei aqui. Um garotinho diz à sua mãe: mãe, eu tenho 3 metros de altura. E ela responde: não, meu amor, você já é um homenzinho, mas não é tão alto assim. Sou sim, mãe, eu medi. É mesmo, meu amor? E com que você mediu? Com este metro aqui, ó. E mostrou para a mãe uma régua de 30 centímetros. Amém? Entendeu? Ele se achava com 3 metros. 3 reguinhas, deu a altura dele, e ele falou: tenho 3 metros. Amém? Essa ilustração chama-se gigantismo. Ele se achava alto. E o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? O resumo está dentro dessa palavra. E em Romanos capítulo 12, para a gente poder continuar aqui em Deuteronômio. Romanos capítulo 12, abre lá comigo, no verso 3. Romanos 12, verso 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado,
de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Amém? Ou seja, o que a palavra de Deus está falando aqui conosco? É que nós não podemos esquecer do Senhor. Em Deuteronômio ainda, no capítulo 8, e no verso, no capítulo 6, no verso 12, Deuteronômio capítulo 6, no verso 12, está escrito assim, a parte A apenas: tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que o tirou do Egito, da terra da escravidão. Tomem cuidado, não esqueçam o Senhor que tirou vocês da terra do Egito, da terra da escravidão. E aí, quando nós estamos no capítulo 9, nós vemos aqui o Senhor falando com Israel: olha, eu estou dando, quando vocês atravessarem o Jordão, eu estou dando para vocês aquela terra, a terra prometida, estou dando para vocês aquela terra. Eu vou eliminar de lá os povos fortes de lá. Aqui na tradução NVI disse Enaquins, e na tradução mais tradicional diz gigantes. Os gigantes eram um povo de alta estatura e eles eram muito fortes. E aqui Deus está dizendo: eu vou dar eles em suas mãos, vocês vão destruí-los, eles vão ser eliminados da terra, eu vou eliminar eles dessa terra. Ele estava dizendo, agora o Senhor depois alerta, agora depois que vocês entrarem lá, depois que vocês vencerem eles, depois que eu der eles nas mãos de vocês, e vocês os vencerem, não digam, foi por nossa causa, foi por nossa justiça, pela retidão do nosso coração, que nós ganhamos, que nós vencemos esta guerra, foi por isso que Deus nos deu. E Deus falou para eles assim: não digam isso, pois eu estou expulsando eles desta nação, desta terra, por causa da impiedade deles. Estou lançando eles fora, estou exterminando este povo por causa da impiedade deles. Portanto, não diga, é por causa da tua justiça, porque vocês não são justos, Deus estava dizendo. Vocês não são justos, vocês são um povo obstinado. O que é um povo obstinado? Para deixar assim num popular, é um povo de cabeça dura, um povo que não se deixa convencer, um povo que se acha, e ninguém consegue convencê-lo do contrário. Era isso que Deus estava dizendo: vocês são um povo obstinado, se acham justos, e aí vocês vão dizer, foi por causa da nossa justiça, do nosso coração, que Deus nos deu essa terra. Não. E o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Mas nós não somos este povo, nós não somos Israel. Sim, nós não somos este povo, não somos Israel, mas somos seres humanos exatamente como eles eram. Exatamente como eles eram. Nós também, nos dias de hoje, falhamos nas mesmas coisas. Às vezes, nos achamos melhores nisso ou naquilo e nos engrandecemos para outros. Às vezes, porque sabemos mais aqui ou sabemos mais ali, nós queremos mostrar que temos alguma coisa a mais do que os outros. Nós somos assim. Podemos até dizer não, mas se a gente parar e refletir e pensar um pouquinho, a gente muitas vezes dá essas mancadas, a gente dá essas pisadas, a gente quer se crescer para um ou para outro, se achar, porque naquela questão ali a gente é um pouco mais inteligente, a gente tem uma sabedoria a mais, aí a gente se gaba. E era mais ou menos isso que Deus estava falando com o povo: não seja assim, não seja assim. Ou seja, é como o menininho que disse: mãe, eu tenho 3 metros de altura, ou seja, se achando alto, grande, quando é bem pequenininho. A ilustração é só para nos ensinar que nós somos pequenininhos, e que nós não temos 3 metros de altura, e que nós não somos essas pessoas, que nós muitas vezes achamos ser. Nós não somos pessoas melhores, todos nós somos dependentes da graça de Deus, para podermos continuar a nossa jornada. Somos dependentes da graça de Deus.
E o Senhor Deus, Ele fala por muitas vezes, uma delas em Malaquias, Ele disse que é por causa de sua misericórdia que os homens não são consumidos. É a misericórdia de Deus que ela se renova. Ela sim, as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, todos os dias. Se não fosse assim, hora ou outra nós seríamos consumidos. Hora ou outra nós deixamos o Senhor Deus chateado com a gente, para não dizer irado. Para não dizer irado. Hora ou outra nós damos uma mancada, negamos algo a alguém quando não deveríamos negar, deixamos de ajudar quando deveríamos ajudar, damos uma desculpa esfarrapada, porque isso, porque aquilo, para não fazer, e assim por diante. E é nessas horas que Deus se ira com a gente, assim como Ele se irou com Moisés. Assim como Ele se irou com Moisés, Ele disse: você vai lá libertar o meu povo no Egito, e ele disse: não, Senhor, eu não consigo, eu sou um homem pesado de boca. Ele ficou debatendo com o Senhor, e o Senhor Deus, bravo com ele, falou: Moisés, quem foi que fez a boca do homem? Não fui eu. Ou seja, ele está dizendo para Moisés: sou eu quem está te capacitando. E ele recusando, e ele não querendo ir, e bateu o pé com Deus, e Deus falou: tá bom, vou levantar Arão e ele vai ser a tua boca. Entendeu? Então muitas vezes nós fazemos assim. Jonas, por exemplo, quando o Senhor falou para Jonas que era para ele ir para uma cidade chamada Nínive, para profetizar a destruição daquela cidade, porque aquele povo, o pecado daquele povo estava deixando Deus irado com eles, e Deus falou: vai, e ele não foi, ele tomou um caminho contrário, não quis obedecer a Deus. Ele tinha a sua própria revolta com aquele povo, ele sabia que Deus é um Deus misericordioso, e que ia acabar perdoando aquele povo, então ele tomou o rumo contrário, e não quis fazer a vontade de Deus, e deu no que deu, ele acabou dentro do ventre de um grande peixe, e lá ele refletiu, parou, pensou e disse: não adianta afrontar o Deus vivo, não adianta dizer não para Ele, quando Ele quer, Ele faz, e não há quem diga não. Entendeu? Então, nós não podemos agir dessa forma, e em outros momentos achar que somos bons demais para isso, ou bons demais para aquilo. Não, isso daí não é meu papel, isso aí é para fulano, é para ciclano. Muitas vezes nós somos essas pessoas, e precisamos estar a cada dia no altar do Senhor, nos derramando ali em oração, pedindo perdão, pedindo ajuda dEle, para a gente poder ser uma pessoa melhor, para sermos pessoas melhores, porque é Ele quem vai nos moldando, Ele que vai moldando a igreja, é Ele que vai moldando cada homem, cada mulher, cada jovem, à estatura de Jesus. Nós precisamos deixar Ele fazer esse trabalho, nós precisamos deixá-lo fazer, e não fugir dEle, amém? Então voltando aqui no Deuteronômio 9, ele diz, no verso 2, o povo é forte e alto, são Enaquins, você já ouviu falar deles e até conhece o que se diz. Quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo vai adiante de você como fogo consumidor, e Ele os exterminará e os subjugará diante de você, e você os expulsará e os destruirá, como o Senhor lhe prometeu. Ou seja, nós vemos aqui uma promessa do Senhor para o seu povo: eu vou ajudar vocês, eu vou agir por vocês, eu vou destruir os inimigos de vocês, mas nunca se esqueçam que fui eu quem o fiz. Nunca digam foram vocês, nunca se achem alguma coisa, porque sem mim, Jesus disse isso, vocês não podem fazer nada. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Ou seja, aqui também, não nos acharmos bons, Quando o jovem rico chegou no Senhor Jesus e disse: bom mestre, aí Jesus falou assim: por que você me chama bom? Bom é o Senhor, ou seja, bom é o Senhor. Então nós não somos bons, bom é o Senhor, Ele sim é o bom, Ele é bom, é dele que nós temos que aprender esse caminho de bondade, de misericórdia, de amor pelo próximo. É dele, é com ele que nós temos que aprender, porque nós não somos assim,
enquanto tudo vai bem, enquanto tudo dá certo, nós somos bonzinhos, não é assim? Enquanto as pessoas que estão ao nosso redor, com a gente, né, caminhando, trabalhando, seja lá o que for, enquanto está tudo bem, enquanto está tudo certo, enquanto essas pessoas estão lado a lado conosco, a gente é bom, a gente é bonzinho, ou eles são bons. Quando a gente está fazendo o que eles querem, eles também são bons. Mas quando a gente faz alguma coisa que eles não gostam, a gente é ruim. Ou quando eles fazem alguma coisa que nós não gostamos, eles já são ruins. Já não são mais pessoas boas. Ou seja, na própria igreja, enquanto, né, tudo acontece de acordo com o que a pessoa quer, nossa, que igreja maravilhosa, que lugar maravilhoso. Mas quando, né, alguma coisa não é como ele quer, aí a igreja já não presta. Aí o ministério, não, essa igreja não serve para mim não. Essa igreja tem muito defeito, aquele fulano, aquele ciclano, aquele pastor, aquela mulher lá da portaria, aquele homem, não, essa igreja não. Por quê? Porque as coisas não funcionaram do jeito que ele quer, do jeito que a pessoa espera que seja. Então, veja como nós não somos pessoas boazinhas. Nós não somos pessoas boazinhas. Nós precisamos ser ministrados pelo Espírito Santo diariamente. Nós precisamos nos render à vontade do Senhor Jesus diariamente. Nós precisamos meditar na sua palavra diariamente. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor diariamente, porque um pouco mais que a gente fica sem ouvi-lo, a gente já está errada. Um pouco mais que a gente deixa de ouvi-lo, já estamos fazendo coisas erradas de novo. Eu gostava tanto daquela irmã, mas aquela irmã deu uma pisada comigo, eu não gosto mais dela. Não, Deus, ela de um lado, eu do outro, perdoei, mas ele aqui, eu lá, né? Veja como nós não somos bons. Nós não somos. Nós temos que herdar isso do Espírito Santo, temos que herdar isso de Jesus. Temos que nos esforçar para absorver cada vez mais a palavra de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos dominar essa criatura, né? Porque isso é parte da velha criatura ainda, que muitas vezes floresce em nós. Então nós temos que buscar mais o Senhor, porque o Espírito Santo, ele tem um fruto, ele nos dá um fruto, e nesse fruto tem o domínio próprio, para a gente ter esse domínio, de não ter ódio de uma pessoa, de não ter raiva de outra pessoa, de não guardar mágoa daquele, guardar mágoa do outro. Nós precisamos desse fruto do Espírito Santo, que é paz no nosso coração, que é domínio próprio, que é uma fé verdadeira, que é bondade. Nós precisamos disso, é o Espírito Santo de Deus. Vamos ver o fruto dele lá em Gálatas 5:22, vamos ver? Precisamos do Senhor, mas é necessário buscar, e muito, porque se não fizermos, não vai acontecer. Não é um milagre, é uma obrigação buscarmos, não vai acontecer um milagre. Um dia Deus me muda. Muitos dizem assim, um dia Deus me muda, Ele sabe que eu sou assim, um dia Ele me muda. Não, meus irmãos, somos nós que precisamos nos esforçar para que haja mudança. O Espírito Santo trabalhará sim, mas se Ele encontrar em nós esse desejo, essa vontade e esse esforço. Gálatas 5, verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. Mansidão. Quantos crentes têm um paviozinho curto? Quantos de nós tem pavio curto? Basta uma coisinha assim para a gente já estourar com alguém, já estourar com o cônjuge, já estourar com o filho, com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa. E quando a gente estoura, a gente tem que se lembrar, eita, eu preciso de mansidão na minha vida. Eu preciso ser mais manso. Eu preciso ser uma pessoa mais tranquila, mais paciente. E o Espírito Santo tem tudo isso para nós. Ele tem tudo isso para nós. Mas nós temos que buscar. Temos que buscar. Então vê como nós não somos bons. Nós não somos pessoas boas.
A gente pode até falar, nossa, mas que pessoa boa. Alguém pode falar, mas olha que pastor bacana, que homem legal. Mas a verdade é que se me tirar do sério, talvez você me desconheça. Entenderam? Por quê? Porque nós não somos bons. Nós temos ainda o pecado dentro de nós, e ele está mortificado. Mas se a gente não alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus, para que a nossa carne esteja rendida ao Espírito Santo, esse pecado, ele reage dentro de nós, e nós então estouramos, brigamos, xingamos. Olha, se tem uma coisa que me decepciona, é eu ver crente falando palavrão. E de vez em quando, um crente ou outro deixa escapar e fala um palavrão. E quando eu falo aqui, eu ouço. Eu falo, Senhor, misericórdia. Percebe? Percebe? Essa pessoa ainda precisa ser tratada pelo Espírito Santo. Mas ela precisa deixar. Ela precisa buscar. Precisa se esforçar. E não dizer, Deus sabe que eu sou assim. Deus sabe que você é assim. Ele sabe que eu sou assim. E Ele está dizendo para nós, portanto mude. Eu sei que você é assim. Eu te chamei assim. Mas não é para continuar assim. Você tem que mudar, e eu tenho que mudar. Nós precisamos nos esforçar para isso a cada dia. E aí vira e mexe, nós achamos alguma coisa. Vira e mexe, Deus fez isso. Outra coisa que você precisa pensar, porque isso ou aquilo deu certo na sua vida, você diz, o Senhor me abençoou, porque eu fui bonzinho, né? A gente diz, eu consegui tal coisa, porque Deus se agradou de mim. Olha o que ele disse para Israel, não diga que foi por causa da tua justiça, não diga que foi por causa da tua retidão, porque você é um povo obstinado, cabeça dura, ele disse para Israel. Então quando a gente alcança algo de Deus, nós alcançamos por causa da misericórdia do Senhor. É a misericórdia de Deus, toda a honra e toda a glória é dele, não é mérito nenhum nosso. Quando a gente alcança alguma coisa de Deus, não é porque nosso coração é bom, não é porque a gente, não, é a misericórdia, é a graça de Deus que está sobre as nossas vidas, e nós temos que ser gratos a Ele por isso, e reconhecê-lo, reconhecer que Ele fez, porque me ama, e tem misericórdia da minha vida, e não porque eu mereço, porque nós não merecemos, irmãos e irmãs, nós não merecemos, porque às vezes a gente faz tudo certinho aqui, mas sempre dá uma pisada aqui ou lá. É como na lei, obedecer 9 mandamentos e errar nenhum, pronto, já era na lei, sem chance. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós estaríamos todos condenados ainda. Se não fosse a misericórdia do Senhor, estaríamos todos condenados. Mas o amor de Deus é maior do que o nosso pecado. É maior. A sua graça é mais que abundante. A Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então é a misericórdia e o seu amor que nos mantém, que nos perdoa, que tem paciência conosco. Deus tem paciência com a gente, irmãos. E olha que Ele precisa, viu? Pensa aí, Ele precisa. Se Ele não fosse paciente comigo ou com você, porque a gente pisa na bola com Ele, a gente muitas vezes desagrada a Ele. Se não fosse a paciência dEle, a gente já não estava aqui não, pode ter certeza, a gente não estava. E é assim que Ele falou com Israel, não diga que foi por causa da tua justiça, lembre-se, não se esqueça do Senhor, foi Ele quem fez, foi Ele quem operou o milagre, foi Ele com a sua misericórdia, e não a gente, não a nossa, porque somos bonzinhos, porque somos isso, ou porque somos aquilo. Senhor, eu não mereço. Muitas vezes a gente dá uma de crentão, muitas vezes, é que nem aqueles dois lá que Jesus fala, subiu um fariseu e um publicano na oração, e aí o fariseu começa, ele se acha, né, santo, obrigado Senhor, né, porque eu entrego o meu dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana, eu não sou que nem esse publicano pecador. Aí o pecador lá, o publicano,
bate no peito, não consegue nem levantar a cabeça para o céu e fala: Senhor, me perdoa, porque eu sou um pecador. E aí Jesus pergunta: qual desses desceu justificado? Aquele que se arrependeu, não que se achou alguma coisa. E muitas vezes na igreja, muitas vezes no trabalho, muitas vezes no meio da parentela, a gente se acha alguma coisa. Muitas vezes porque somos crente e o outro não é, a gente se acha Não. Deus não espera isso de nós. Deus espera que nós sejamos humildes. Humildes. Que nós olhamos para as pessoas como se elas fossem superiores a nós. Paulo disse isso algumas vezes em suas cartas. Tratem as outras pessoas como se elas fossem superiores a você, para que você não se ensoberbeça, não se sinta algo que você não é. Eu não me sinta algo que eu não sou. Amém? Glória a Deus. Deuteronômio 8, capítulo 8, verso 17. Volta lá para o Velho Testamento. Eu nem terminei de ler, o fruto do Espírito. Mas vamos lá, capítulo 8, verso 17 e verso 18. Olha aí. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Verso 18. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Percebeu? Às vezes nós somos ou não somos assim? Porque eu estudei. Porque eu trabalhei. Porque eu fiz. O eu está sempre se ensoberbecendo, sempre se orgulhando, porque eu, se não fora o Senhor, eu não sairia, do lugar na minha vida. Se não fosse o Senhor, eu e você não sairíamos do lugar, não daríamos um passo à frente se não fosse o Senhor. Olha o que Davi diz lá em 1 Crônicas, no capítulo 29, vai para frente um pouco aí de onde você está, alguns livros. 1 Crônicas 29, verso 13. 1 Crônicas 29, 13 até o verso 16. Olha o que Davi declarou: agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Viu? Ou seja, só somos alguma coisa porque Deus é em nossas vidas. Porque se Deus não fosse nas nossas vidas, seríamos nada. Então o que a gente alcançou até agora, o que você alcançou na tua vida até agora, na sua vida sentimental, alguns foi na vida sentimental, na sua vida familiar, alguns fizeram conquistas aí, na sua vida profissional, alguns também conquistaram aqui na vida profissional, na sua vida financeira, em qualquer área, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, tudo que nós conquistamos, foi Deus quem nos deu, foi o Senhor quem nos deu, foi Ele quem abriu portas, foi Ele quem abriu janelas nos céus e derramou suas bênçãos sobre nós. Nós lutamos, nós nos esforçamos, nós suamos para conquistar, mas a saúde vem de quem? Quem mantém a gente com saúde? Quem é que nos dá o fôlego da vida? Quem é que nos dá a graça de nós acordarmos todos os dias?
Se não for o Senhor, a gente não abre os olhos amanhã. Então nós não podemos nos esquecer do Senhor em momento algum das nossas vidas. Em momento algum. Em momento algum. Não deixemos nos enganar, achando que nós por nós mesmos somos alguma coisa, que nós por nós mesmos conquistamos alguma coisa, pois tudo vem do nosso Deus. E não é por merecimento, é por misericórdia e graça, que nós temos o que temos e somos o que somos. E se alcançarmos mais, porque em nome de Jesus você ainda vai alcançar mais nessa terra, toma posse disso, em nome de Jesus você vai alcançar mais, e quando você alcançar mais, lembre-se, é o Senhor, por sua misericórdia e sua graça, que me deu essa bênção, acrescentou essa bênção na minha vida. É assim, meus irmãos, é assim. E aqui, deixa eu só ler de novo o verso de Deuteronômio, eu quero frisar isso aqui no verso 8, capítulo 8, no verso 17, no verso 18, quero frisar de novo aqui, para não esquecermos, o que ele disse aqui: não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade, a minha inteligência, a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza, mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Me faz lembrar um outro texto, primeiro Samuel, o primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, acho que é o capítulo 2, é o 1 ou é o 2, eu vou confirmar. É o capítulo 2, verso 1. Lembrando que aqui a história conta de Ana, é uma história contada da mulher chamada Ana, que era casada com um homem chamado Eucana, e ela tinha uma rival chamada Penina, e a Penina era abastada, ela tinha filhos, e Ana não tinha, não é? Quem poderia dar um filho? O marido dela não tinha capacidade de dar um filho para ela, porque ela era estéril, então ela alcançou essa graça, essa misericórdia de Deus, ela orou ao Senhor de todo o coração, ela creu, e Deus teve misericórdia dela, abriu a sua madre e deu a ela um filho. E aí ela alcançou o filho, e olha o que ela canta para o Senhor, uma oração que ela faz ao Senhor, como se fosse um cântico. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de sua boca tal arrogância. Olha, não sejam orgulhosos, não sejam arrogantes, não se achem alguma coisa, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. Olha só, o Senhor mata e preserva a vida, ou seja, o poder da vida e da morte é dele. O que você entende? Ninguém morre se ele não quiser. Ninguém vive se ele não quiser. Tudo é ele que está no controle. Está dito aqui, amém? O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Se não for Deus, ninguém alcança nada, se não for o Senhor. Ele humilha e exalta,
levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele o faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu um mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Até aqui. Percebeu? Tudo está debaixo do domínio dele. Tudo vem dele. Então, se não for ele em nossas vidas, a gente não alcança. A gente não consegue. A gente não alcança vitórias. Não teríamos chegado até aqui se não fosse esse Deus. Então veja que nós não somos sem ele, nós não somos nada mesmo. Não somos nada. Os ímpios, quando eles conquistam alguma coisa, quando eles alcançam alguma coisa, também veio de Deus. Deus tem propósitos nisso. Também vem de Deus. Ninguém enriquece sem que Deus permita. Ninguém empobrece sem que Deus permita. É isso que Ana estava dizendo nessa oração. E nós temos que assim crer, ou seja, não é a minha capacidade, não é o meu talento. Você tem talento, não tem? Ou talentos, todo mundo aqui tem talentos. Talentos mesmo, um canta bem, o outro toca bem, o outro é um excelente profissional na área em que trabalha, traz admiração do chefe, né? O outro é uma boa estudante, inteligente, tira notas boas. Então, cada um tem talentos, mais de um. É difícil ter um só. Todos têm, cada um aqui tem, mas esses talentos não são nossos. Foi Deus quem nos deu. Você nasceu com eles. Deus já deu a você ainda no ventre da sua mãe. Você só vai crescendo e desenvolvendo ele. Você não aprende um talento, você desenvolve um talento, porque ele está em você. Deus te deu. E aí, na medida em que você vai crescendo, na medida em que você vai se estudando, você vai percebendo que você tem vocação para isso, vocação para aquilo. Talentos vêm de Deus. Ele te deu, é dele. E é para você produzir frutos de justiça na terra, com tudo que Deus te deu. É para você amar, é para você fazer a diferença, é para nós sermos a luz no mundo, é para nós fazermos diferença onde quer que onde nós moramos, onde trabalhamos, onde estudamos, aonde congregamos, é para fazermos a diferença. E ao fazermos a diferença, e alguém dizer, nossa, você é diferente, você é isso, você é aquilo, eu então reconheça que não sou eu, e sim o Senhor. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao meu Deus, porque foi Ele quem me capacitou, foi Ele quem capacitou você, não fomos nós, amém? Não fomos nós, foi Ele quem deu. Veja que tem pessoas que às vezes tenta uma coisa, nunca dá certo, porque não é para ele aquilo, não consegue, lutou, estudou, mas não alcança, não consegue. Não é para ele, não é o que Deus tem para ele. De repente ele não percebe que tem uma outra área que ele se dá bem. E quando ele percebe isso, ele começa a se dar bem, ele começa a vencer. Entendeu por quê? Porque Deus, o que Deus deu para esse, não deu para aquele. E assim sucessivamente em nosso meio. A graça, multigraça, a multiforme graça de Deus está derramada sobre as nossas vidas. Nós somos bem-aventurados, somos cheios da graça de Deus. Temos que reconhecer e nunca nos esquecer que é dele que vem todas as coisas. O Senhor tem que ser honrado por nós. Aí as músicas, né? As músicas gospel que muitos cantam, como se o homem fosse alguma coisa. Preste atenção em muitas letras de músicas evangélicas, que exaltam o homem como se o homem fosse alguma coisa. Essas músicas não louvam a Deus, louvam o homem. Por isso todo louvor seja dado a Ele, porque nós não somos nada sem Ele. Guarda isso no teu coração. E aí, eu queria que você também abrisse a tua Bíblia em Tiago, no capítulo 4. Tiago, capítulo 4.
Que aí eu digo para você, quando alguém falar alguma coisa negativa contra a tua vida, que você não receba, porque a palavra é a de Deus sobre a sua vida, amém? Quando alguém dizer alguma coisa negativa para você, quando alguém chamar você de fracassado, ou dizer que você não nasceu para isso ou para aquilo, não receba, porque a palavra que está sobre você é a palavra de Deus, e o que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar, amém? Tiago 4, no verso 7, está dito assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Lembre-se, quando a gente começa, a se orgulhar, quando a gente começa a sentir alguma coisa, quando a gente começa, a se achar insubstituível, ou alguma coisa parecida, é o diabo trabalhando, é o diabo minando a nossa mente, soprando no nosso ouvido. E aí a palavra diz: submeta a tua vida a Deus, resista o diabo, não se entregue a tais pensamentos, não se entregue à soberba, jamais, porque o orgulho é uma das coisas que mais atrapalha a vida do ser humano. Pode fazer uma análise, o que mais atrapalha a vida de um ser humano é o orgulho, não se rende, não se humilha, não pede perdão. Por quê? Porque é orgulhoso, e nós temos que ter, ser vigilantes, para que nós não caiamos nesse mal, não deixemos que o orgulho tome o lugar do Santo Espírito em nossas vidas. E aí ele diz: resista ao diabo, ele fugirá de vocês. O verso 8, aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Aí ou Jeremias, ou foi Isaías, foi Jeremias, escreveu assim: vocês vão me buscar e vão me achar quando vocês buscarem a mim de todo o coração de vocês. Como é que se busca a Deus de todo o coração? Se humilhando, porque se numa oração a gente se achar alguma coisa, a gente já não encontra a Deus na oração. A gente não vai encontrar Deus na oração se a gente se achar alguma coisa na oração. Na oração você foi magoado, alguém passou a perna em você, e na oração você começa a falar: ai Senhor, porque aquela pessoa isso, porque aquela pessoa aí, aquilo, porque eu fiz tudo certo, porque eu sempre abençoo, e estão fazendo mal para mim. Essa oração não agrada a Deus, porque não é uma oração de humilhação. Temos que nos humilhar diante do Senhor. Senhor, perdoa aquela pessoa. Perdoa, Senhor, porque ela não entendeu nada. Senhor, perdoa ela, e me perdoa se eu, não soube lidar com a situação, não soube conversar com aquela pessoa, acabei me embravecendo também, falando que eu não devia. Nós temos que nos humilhar diante de Deus. Essa é a oração que toca o coração de Deus, quando nós nos humilhamos diante dEle. Não é nos humilhar para os seres humanos, mas nos humilhar para Deus, para o Senhor. Tá? Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. A nossa mente tem que estar no Senhor, ela não pode estar dividida, não, é a minha vontade, naquela hora ali, tem que ser feita a minha vontade, é a mente dividida, é a vontade de Deus que tem que ser feita, é a vontade do Senhor. Purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza, ou seja, humilhação na oração, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará, todos os que se humilharam na Bíblia Sagrada, para o Senhor, Ele os exaltou, e é uma promessa de que Deus continuará fazendo isso na vida de todos os que assim procederem. Então, meus amados, que a gente coloque isso no coração, não somos merecedores, é a graça, é a misericórdia de Deus, é o seu amor por nossas vidas. É claro que nós temos que fazer o melhor, é claro que nós temos que nos esforçar para sermos pessoas boas, é a nossa batalha, essa é a batalha espiritual,
bom, nós não somos pessoas boas, então é a graça, é a misericórdia, aí eu levo para o lado errado, e aí começo a viver de qualquer jeito. Não! A cada dia nós temos que lutar para sermos pessoas melhores. Ontem nós não fomos pessoas boas, ontem erramos com esse, erramos com aquele, nos magoamos com esse, guardamos um rancor daquele. Hoje eu vou mudar isso na minha vida, eu vou perdoar, eu vou orar por aquela pessoa. Quando eu encontrar com aquela pessoa, eu vou abraçar ela. Se ela me recusar o abraço, não importa, mas eu vou abraçá-la. Ou seja, eu vou quebrar esse mal que há na minha vida, eu vou destruir esse mal que está me impedindo de ser alguém melhor para Deus. Viu? Então, a vontade de Deus é que sejamos pessoas melhores a cada dia, mas Ele está dizendo: vocês ainda não são bons, por isso não deixem de lutar, não deixem de trabalhar, não deixem de se esforçar na minha presença, se santifiquem, não levem para dentro do coração, amem as pessoas. Amar as pessoas é não levar para dentro do coração o que elas fazem, é perdoá-las, percebeu? Porque nós, sem Deus, não somos bons, não somos pessoas boas, mas no Senhor, se nós deixarmos o Espírito Santo continuar trabalhando em nossas vidas, vai chegar o dia em que nós chegaremos à estatura de Cristo, porque a Bíblia diz, até que alcancem a estatura do Filho de Deus. Temos que lutar a cada dia por isso, a cada dia, porque no grande dia do Senhor, nas nossas vidas, quando Ele se manifestar em nós, o que é corruptível, vai ser transformado em incorruptível, e vai herdar a vida eterna. Mas se nós não nos esforçarmos, se nós deixarmos como diz o ditado, se nós deixarmos a vida nos levar, deixar a vida te levar, é você viver do jeito que dá. Se nós deixarmos assim, nós não vamos herdar a vida eterna. Somos nós que temos que levar a vida, somos nós quem ditamos as regras, somos nós quem vamos declarar para o diabo: aqui não, aqui é Cristo, aqui é Jesus na minha vida. Somos nós que vamos vencer, somos nós que temos que dominar, tomar as rédeas para fazer a vontade de Deus. É esforço nosso, para que Deus possa continuar a boa obra dele nas nossas vidas. Eu peço a Deus que você tenha entendido o que foi dito aqui essa noite. Eu peço ao Senhor que o teu coração tenha compreendido, que essa palavra tenha penetrado, tenha entrado aqui dentro, e aonde existirem áreas, aonde existirem impedimentos, obstáculos na sua vida, que eles caiam por terra hoje, no nome de Jesus, caiam por terra, para que amanhã nós sejamos pessoas melhores, que amanhã, no nosso dia a dia, né, no nosso trivial trabalho, estudo, casa, nós possamos fazer a diferença, e fazendo a diferença, quando as pessoas se admirarem, digamos, é para Deus, é para a honra e glória de Jesus, porque sem Ele nós não somos nada. Amém? Eu quero só ler uma última vez Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 12, para ficar gravado no teu coração. Deuteronômio 6, no verso 11. Olha, ou melhor, verso 12, desculpa. Tenham cuidado, não esqueçam o Senhor, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Tenham cuidado, não se esqueçam de nenhuma das beneficências que o Senhor tem feito para a tua vida. Para você ler em casa, para você chegar e antes de você dormir, anota. Você vai meditar no Salmo 103. Quando você chegar em casa, antes de você ir dormir, antes de você ir para a cama, chama teu marido, chama tua esposa, chama aí o irmão, o filho,
vamos meditar juntos nessa palavra, no Salmo 103. Amém? Guarda aí, e quando chegar em casa, é para meditar no momento da oração, no nome de Jesus. E depois comentem um com o outro. Puxa vida, Deus falou conosco aqui de novo, porque Ele vai falar com vocês. Amém? Glória a Deus. Então aplaude o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que palavra, né? Agora vamos para os avisos semanais. Enquanto vai passando os avisos, preparem a oração. Se vocês têm algum ente doente, algum conhecido, alguém que precise de uma oração, que vocês coloquem o nome das pessoas. Vamos orar também pelo nosso ministério, porque é grande as lutas, as batalhas que cada um de nós passamos no dia a dia. E é difícil, quando chega o dia de culto, todos estarão aqui reunidos para a gente falar, ouvir a palavra de Deus. E não esqueçam também do retiro, está chegando. Eu já fui em 3, é maravilhoso, é muito bom mesmo. São dias que você tira para descanso. A gente se alimenta a carne, porque são comidas, cafés, tudo deliciosos, e nos alimentamos também com a palavra. E lá, como Deus é maravilhoso, Ele prepara cada palavra, cada louvor, tudo no mínimo detalhe para cada um dos seus filhos. E como sempre, o nosso pastor sempre é usado por Deus no retiro, em qualquer lugar. Quem conhece o pastor Marcos sabe como o Senhor usa a vida dele, né, irmãos? Então, vamos nos levantar para o nosso término do nosso culto. E, mais uma vez, não esquecendo de agradecer sempre, por qualquer situação que estivermos passando, não deixamos de agradecer, porque vocês viram o que foi dito hoje, no Salmo, e em Êxodo, em Deuteronômio. O pastor, a palavra dele hoje foi no Deuteronômio 9. Eu tinha para falar alguma coisa do Deuteronômio 8, do 11 ao 18. E Deus é tão maravilhoso que usou o pastor. Então, não deixamos de agradecer tudo que Deus tem feito. E não sejamos ingratos, não sejamos, porque realmente tudo que temos, tudo, por mais simples que seja, é porque Deus nos permitiu ter. Porque se não é Deus na nossa vida, nós não somos mesmo ninguém. Cada um de nós aqui tem um passado antes de Deus. E eu tenho certeza que muitos não querem voltar. Porque por mais difícil que seja, hoje a gente está muito melhor. Amém? Vamos orar agradecendo. Senhor nosso Deus, aqui, Senhor, está terminando, Senhor, esse culto maravilhoso que o Senhor preparou para cada um de nós, usando os dirigentes, os louvores, usando o pastor, Senhor, para nos falar o quanto somos ingratos e abrir os nossos olhos para sermos gratos a Deus, porque somos o que somos é por causa da sua misericórdia. O seu amor é tremendo por cada um de nós. Pai, abençoa o teu povo, Senhor. Pai, aqueles que estão doentes, que estão em leito de hospitais, que estão precisando de um transplante, de uma doação de órgão, de sangue. Pai, prepara, Senhor, pessoas que possam fazer essa ação, Senhor. Pai, se alguma família entre os nossos irmãos estão passando por uma situação, Senhor, aonde um ente querido está doente e precisa, Senhor, do Senhor, use, Senhor, os teus anjos, acampe os teus anjos ao redor dessa pessoa que está enferma. Senhor, se for o caso, Senhor, de ser transformado, Senhor, que seja transformado conforme a tua vontade, Pai. Se alguém estiver afastado, Senhor, estiver fraco na fé, que o Senhor venha fortalecer, Pai, que o Senhor venha trazer para a tua casa, Pai. Ó, Pai, usa o teu povo,
povo, Pai. Usa cada um, Senhor, na rua, na escola, no trabalho, Pai. Que eles venham, Senhor, falar de Ti sem vergonha e sem medo. Porque vai chegar um dia, papai, que não vamos mais poder falar de Ti. E não vamos conseguir salvar vidas para Ti, Pai, porque o fim está perto. Então, Pai, prepara cada culto, Senhor. Vai preparando, Senhor, para que Teus filhos, Teus servos, Senhor, Te sirvam com todo amor. Oh, Pai amado, acompanha, Pai, leva cada um dos Teus filhos para os seus lares, em segurança, Pai, desviando os demais condutores, Pai. Pai, que eles possam chegar em casa, Senhor, com a certeza, Senhor, com a certeza que o Senhor é bom e que o Senhor falou com cada um deles. Que eles venham em família, Senhor, falar sobre Ti, agradecer o alimento na mesa, agradecer por tudo que tem nos seus lares. Pai, olha, dê um finalzinho de noite tranquila, que eles possam ter um sono, Senhor, longe de pesadelos noturnos, porque também no sono, à noite, na madrugada, o diabo, ele insiste em perseguir os teus, Pai. Que eles tenham um sono tranquilo e que amanhã, meu Deus, se for da Tua vontade, Pai, o Senhor dê o fôlego de vida para cada um de nós e que possamos, antes de qualquer coisa, ao levantar, se ajoelhar e agradecer por mais esse milagre, por mais essa bênção. Pai, é o que eu Te peço, Senhor. E creio que todos os irmãos entram em concordância, dizendo amém. Hoje eu exagerei. Glória a Deus. Lembrem-se que domingo é a Santa Ceia, trazer o quilo de alimento, como vocês sempre trazem, e escola bíblica pela manhã às 10, e aí às 18 o culto da Santa Ceia. Vamos estar aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Estende as mãos. A graça de Jesus, o amor do Pai, e a comunhão e as ricas consolações do Espírito de Deus seja conosco para todo sempre. A Igreja de Cristo diga amém. Que o Senhor os abençoe. Um bom retorno.